tem se falado muito na prevaricação, que seria o fato do presidente da República ter ciência de uma grave irregularidade e não ter tomado nenhuma providência. Pode sim ser prevaricação, não há dúvida, mas me parece que há elementos para outras linhas de apuração, entre as quais esta. Primeiro, o que a gente chama no dia a dia de corrupção, pode ser corrupção ativa, corrupção passiva, mas pode ser também um crime chamado peculato, e aí pode haver coautoria. E também nós temos uma lei, que é a Lei 12.850, de 2013, que tipifica o crime de organização criminosa. Quando você tem mais de 4 pessoas que se organizam com divisão de tarefas para praticar crimes graves ou crimes transnacionais, que seria o caso. A execução começa num lugar, termina em outro. Então, me parece que são enquadramentos penais razoáveis de serem investigados. Acho que a CPI do Senado tem um grande trabalho e valiosíssimo trabalho, porque isso, Sinara, permite que a gente entenda o porquê que havia tanto rigor com certas vacinas e não com outras. Este que é o elemento que eu gostaria de chamar a atenção, é que você tem, na verdade, um conjunto probatório. Você teve algumas vacinas que foram proteladas, descartadas, outras que foram compradas de qualquer jeito, e aí surgem figuras de intermediários. Então, realmente, a CPI chegou num ponto em que é necessário o aprofundamento. E eu lamento que o Ministério Público não esteja, nesse instante, também tendo um papel ativo nesse trabalho. De todo jeito, a CPI tem os poderes próprios das autoridades judiciais para proceder à investigação, e eu acho que agora abre-se uma avenida nova para os trabalhos de investigação. A CPI conseguiu reconstituir uma espécie de, aqui entre aspas, intercrimes, um itinerário criminoso, que vem desde a premissa da gripezinha. A premissa da gripezinha levou ao encadeamento fático, com relações de causa e efeito, que levaram a uma sucessão de desastres. Então, a premissa da gripezinha desencadeou outros tantos atos, omissões, que levaram a que nós tenhamos esse péssimo desempenho no que se refere à pandemia. Agora temos o ápice da demonstração desta intencionalidade, ou na linguagem jurídica do dolo, ou seja, não era apenas imperícia ou negligência, havia dolo, uma intencionalidade na perpetração de certos atos. O episódio da Covaxin, portanto, se amolda a este contexto, se insere num contexto em que tudo se torna muito plausível, até mais compreensível, eu diria, porque, em um certo momento, poderia parecer a nós todos que era apenas porque o Bolsonaro não gosta do Dória, e por isso ele não queria vacina tal, YZ, e agora ficou mais evidente que não era apenas isto. Tenho, inclusive, a impressão que quando estes fatos forem julgados nos tribunais nacionais e internacionais, esta imagem vai ser repetida à exaustão, porque ela é muito impactante. Ela é tão absurda que até o bebê reage. O bebê, quando você olha a cena, nem o bebê consegue aceitar aquele absurdo. E eu espero, inclusive, que os atos, que os órgãos da chamada justiça especializada, da infância, do adolescente, tomem providências, conselho tutelar, enfim, porque é uma violência contra uma criança. Você cumprir uma norma sanitária, e sabe-se autorizada por quem, né? Porque contra o mandamento legal explícito, contra decretos, e isto, com certeza, sublinha, destaca que, de fato, como eu apontei, há uma intencionalidade, não é tratar apenas como piada porque é negligente, porque é desumano. Se fosse isso, já seria grave, óbvio. Mas a CPI tem permitido ver que há algo além de negligência, imperícia, desumanidade, falta de empatia. Havia interesses econômicos, financeiros, que explicaram vários fatos delituosos, que agudizaram a pandemia, agravaram a pandemia no Brasil.
Lobby com dinheiro público. Isso que é o mais absurdo, porque, em tese, vamos imaginar que uma certa empresa contrate um certo jornalista, ou um blogueiro, ou influencer para fazer uma campanha, etc. Você poderia, talvez não seja muito ético da parte do profissional, mas, enfim, digamos que se insere no mercado, vamos chamar assim. Mas, neste caso, era tudo com dinheiro público envolvido nisto aí, nessa propagação de reuniões, comitês paralelos, etc., e certas empresas lucrando com tudo isto. É uma outra coisa esquisita, é o único presidente na história do planeta, não é só do momento atual, é história pretérita, tempos pretéritos, inclusive, que se dedicou a ser propagandista de remédio. O Brasil nunca tinha visto isso. E agora, novamente, nós vemos que esta atitude inusitada, esdrúxula, se concatenava com lucros privados de A, B, C, D. Então, você tem a dimensão ideológica, política, que já estava bem evidente, que em si já era execrável, e agora isto se cruzam. Este fascismo do século XXI, assim como o seu precedente do século XX, não tem muito compromisso com a lógica. Então, eles vão fazendo as coisas, vão dizendo as coisas de qualquer maneira, sem muito pudor, inclusive, eu diria. E é como se insere nisso. Uma hora ele é o todo-poderoso que manda, que tem a caneta BIC, e que demite, que manda, que etc. Outra hora ele quer passar essa ideia de que ele não é responsável pelo que aconteceu. Ocorre que os fatos se deram, como você disse, em relação a esta questão da vacina, mas também em relação à cloroquina, sob o seu comando direto. Exato. Reuniões sobre cloroquina de comitês paralelos, ele estava presente pessoalmente, ele próprio. Então, Exato. Ele não pode dizer que não sabia, a máquina é muito grande. Então, se ele acha que vai se defender criminalmente, sob a ótica do direito penal, dizendo não vi, por outro lado, em outras esferas de responsabilidade, no caso, por exemplo, dos crimes de responsabilidade, enfim, isso se tornaria ainda mais grave, porque significa dizer que ele não estava sintonizado, atento ao dever primário, basilar do seu cargo no meio de uma pandemia. Então, realmente, me parece um argumento assim, destituído de lógica e muito frágil, inclusive para a defesa futura em tribunais, porque você tem fatos acontecendo próximos a ele, de reuniões que o filho pediu, zero não sei quem,